Oiê, e aí, como é que vai essa força? Hoje eu vim aqui bater um bate-papo com vocês, contando a minha história sobre síndrome do pânico, que eu deixei um vídeo aqui falando sobre isso. Algumas pessoas me procuraram e pediram para contar um pouquinho da minha história pessoal. Então eu vim aqui contar para vocês. Bom, a minha primeira crise foi em 1999. Ninguém sabia muito o que significava isso, muito menos eu, minha família, ninguém. A gente achava que era um problema de alguma comida, né, que tinha me feito mal, noite mal dormida, alguma coisa assim. Mas foi uma crise só em 1999, então eu fiz alguns exames clínicos, né, exame de sangue, fezes, urina, aqueles exames básicos. Eles não apontaram nada, né, óbvio. E assim nós fomos levando até a próxima crise. E a próxima crise ela foi um pouco mais intensa, demorou demais, eu senti o coração, né, acelerado, uma dor forte no peito. Falei, ai meu Deus, estou infartando. Então corre para o cardiologista. Já foram outros tipos de exames, né? Então faz exame de esforço físico, fiz tudo que vocês possam imaginar, cardíaco, para tentar ver o que era. E realmente também não deu nada. E eu fui conversando com algumas pessoas, né, e lendo também livros na época, apostilas, porque não tinha muita coisa falando sobre isso, né, nessa época de 1999. As leituras realmente eram muito vagas, né, muito poucas, muito pouco conhecimento. Os médicos que existiam na época para isso eram caríssimos e eu também nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Até que um dia eu comecei a tentar almoçar, né? E a comida não descia. Me deu um medo de mastigar, engolir e morrer, sabe? Então eu comecei a ver que a coisa estava ficando mais agravante do que isso, e fugindo do controle, porque eu comecei a perder muito peso, cheguei a pesar 34 quilos na época, até achar um diagnóstico mesmo, né, de pânico. E quando a gente vai ao psiquiatra, né, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu fui ao psiquiatra foi com meu pai, e foi pelo SUS. E era uma fila imensa, sabe? Aí a gente via todos os tipos de pessoas com vários problemas psiquiátricos, né? E o meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, vamos embora para casa, porque você vai melhorar, você vai tomar um remedinho para ficar calma, né? Você fala com o seu médico, que eu tinha um clínico geral, né, na época. Você fala com o seu médico particular, ele vai te dar um remedinho para você se acalmar. Não vamos ficar aqui nessa fila, vamos embora. Ele não queria que eu ficasse ali naquele meio, porque ele não acreditava, né, que eu pudesse ter alguma daquelas coisas ali, porque era uma coisa fora do normal mesmo, né? Eu realmente, você olhava para mim, eu realmente não tinha nada, e aquelas pessoas tinham várias coisas, né? E assim eu fiz, eu acabei vindo embora, não fiquei para poder, porque você tinha que se inscrever, parece, né, para poder tentar uma consulta com um psiquiatra. Eu não me lembro muito bem, gente, como que tinha que fazer pelo sistema do SUS, que hoje em dia é o CISREG, né? Mas antigamente nem sonhava de existir isso. Mas tinha uma burocracia também, não tão grande, mas tinha uma burocracia. E eu me lembro que a fila estava enorme, meu pai desesperou e me trouxe para casa e falou para me falar com esse clínico geral, enfim. Mas acabou que o clínico geral também falou que era necessário passar por um psiquiatra, um psicólogo, para fazer uma avaliação, né? E não teve jeito, eu tive que voltar e fazer essa inscrição, que eu não me lembro muito bem, e tentar começar o tratamento, né? Então, eu comecei o tratamento, foi difícil pra caramba, porque eu não me dava com nenhuma medicação, né? Eu precisava tomar algum remédio, porque eu só tomava vitamina
eu não conseguia mastigar, engolir, porque eu realmente achava que ia morrer. Eu já estava numa fase que eu não chegava na minha varanda mais, eu não saía do meu quarto. Tudo para mim era sinônimo de ter alguma coisa no meu coração e eu acabar ali naquele momento. Então era bem preocupante, desafiador e bem desestruturado para minha família, né? Então, aí todo panicoso, ele tem uma pessoa na qual ele se fixa, né, para poder, talvez no momento de crise, se sentir um pouco mais seguro, não passar por aquilo ali sozinho, né, porque é muito difícil, é muito ruim. Eu não desejo para o meu inimigo, nem sei se eu tenho inimigo, mas eu não desejo isso para ninguém, né? Porque é muito ruim. É uma sensação de morte mesmo, né? E a pessoa acaba meio que, se não se trata, ela acaba é um pouco disso que você vai se matando um pouco, né? Mesmo por dentro, porque você não tem vida, porque o medo, ele toma conta de você. E eu acabei me fortalecendo assim com ela, né? Lógico, com a ajuda dos meus médicos, mas também porque ela estava disposta também a estar perto de mim, me ajudar, né? E a me aconselhar sempre, né? Porque era muito visto como frescura, porque você olhava para mim e você não dizia nada, né? Geralmente os problemas se dão quando a pessoa tem algum fator físico, ou a pessoa, sabe, é muda, surda, ou ela tem alguma coisa na fisionomia dela, né, ou no andar, tal. Eu não tinha nada disso. Eu era essa pessoa aqui que você está vendo, só que mais jovem, né? Mas, então eu busquei essa força nela, e a gente orava, a gente cantava, a gente fazia de tudo, bebia chá, bebia água, e ela bebia junto comigo, cantava junto comigo, e dava certo fazer as coisas com ela, sabe? Ela era porreta, até hoje em dia. E passado isso, né, minha crise durou de 1999, que foi a primeira, até 2011. Final de 2011, já estava bem espaçado, quase nunca tinha mais, meus remédios já estavam, sabe, legalzinho. E a minha cabeça começou a povoar sobre outras coisas, né? Eu estava numa fase gritante de ser mãe, eu queria ser mãe a todo custo, eu não estava conseguindo pelos meios naturais, né? Então eu tive uma prima que fez um tratamento e ela me indicou esse tratamento. Primeiro a gente conversou bastante por conta do meu pânico, né? Era um tratamento caro e sem desistência. E por conta do pânico, você desiste de muitas coisas. Então, assim, eu iniciei uma faculdade, parava, sabe? E assim, o tratamento não poderia parar, né? Você tem que começar e tem que ter um fim. Porque senão você gastaria um dinheiro absurdo por uma coisa que você não terminaria. Não tem lógica, né? Você querer ser mãe e não seguir com isso. Então, o meu pensamento começou a povoar para esse lado. Então, eu procurei esse especialista em 2012 e comecei, né, a buscar os assuntos, a conversar com ele, ter consultas, né? E a minha cabeça ficou focada para isso. Então, nunca mais eu tive crise. Então, em 2012, eu comecei a ficar muito voltada para isso, né? Eu fui numa consulta no início do ano e a gente programou mais ou menos para começar final de abril, início de maio. Só que o que acontece? Eu não poderia ter problemas nenhum de saúde, nenhuma inflamação principalmente, né? Mas apareceu, por eu ficar muito ansiosa para fazer esse tratamento, né? Que eu queria muito, muito, muito mesmo ser mãe. Chegar a cogitar em adoção e tudo, mas eu queria tentar primeiro
meu ventre, sabe? Então, se eu não conseguisse, aí sim eu partiria para os meios legais, né, da adoção, mas eu optei primeiro pela inseminação, porque eu tinha vontade de gestar, sabe? Eu acho que eu respeito muito quem não quer, quem não tem essa vontade, principalmente de quem não quer casar, sabe? Eu não tenho preconceito com nada, gente. Isso era uma vontade minha. Eu tô contando a minha história, tá? Então, era uma vontade minha, um desejo meu de ter um ser dentro de mim, né? E poder ver aquele ser evoluir. Isso era minha vontade, era uma questão minha, sabe? Então, por isso que eu não parti para adoção logo de primeira vez, né? E conforme eu estava falando, né, ficou acordado que eu ia começar final de abril e início de maio o tratamento. Sendo que nesse meio aí, né, a ansiedade gritante da pessoa aqui falou mais alto. E eu não podia fazer nenhum tipo de uso de remédio anti-inflamatório, antibiótico. Eu não podia ficar doente em nada, sabe? Não podia ter um resfriado que precisasse tomar um antibiótico, uma dor de garganta, não podia. Eu tinha que estar com tudo limpinho para começar esse tratamento, né? Eis que me aparece um problema na vista que eu nunca tinha ouvido falar também, sabe? Apareceu uma bolha no meu olho esquerdo, atrás da minha íris. E eu fui num médico muito conceituado, um oftalmologista, que também foi indicado por uma pessoa, né, por uma amiga. E eu cheguei lá, ele pegou até um livro imenso de medicina para poder entender o porquê eu estava com aquilo no meu olho, porque quem tinha aquele problema, que eu não vou lembrar o nome, só pessoas que tinham passado por quimioterapia, radioterapia, e eu não tinha passado por nada disso, eu não tinha feito nenhum tipo de tratamento, não podia nem estar fazendo nenhum tipo de tratamento como esse, para poder engravidar. Então, ele falou que a causa era o estresse, a ansiedade, porque eu estava muito voltada para iniciar o tratamento de inseminação. Então, eu tive que pausar esse meu sonho aí e cuidar do meu olho, porque eu precisei usar anti-inflamatório, antibiótico, tudo que vocês possam imaginar no olho esquerdo. Eu fiz o tratamento todo, né, no olho, aí voltei no especialista, ele me liberou, o oftalmologista me liberou para ir para o especialista, né, em inseminação, e chegando lá, ele marcou uma nova data para o início do meu tratamento. E eu não acredito assim em coincidências, sabe? Eu acredito em providências. E ele marcou o início do tratamento para 16 de maio. 16 de maio foi o início do meu tratamento, mesmo dia do aniversário do meu pai. E eu fico emocionada com essa história toda, porque meu pai foi uma pessoa que, sabe, foi presente em tudo, né? E eu sou filha caçula, então imagina, né? Eu era mimada, até hoje minha família fala que eu sou insuportável, sabe? Eu não ligo para isso não, eu acho que eles estão exagerando. Mas eles falam que eu sou insuportável até hoje, não sei porquê. Mas é isso. E a síndrome do pânico nunca mais tive, porque o meu filho ele toma o meu tempo, o tempo inteiro, né? Então eu não tenho tempo para pensar nesse tempo de crise, né? Eu só lembrei disso porque eu postei um vídeo, né, do Pedro Hertal cantando mais uma vez, que me emocionou muito no Tijuca Tênis Clube, tanto me emociona sempre quando ele canta essa música no show, por lembrar dessa época, né, de um fato que eu superei, que eu sobrevivi e que eu estou aqui para contar para vocês que é possível sim sair disso, é possível sim ficar curada e é possível sim viver sem ter crise.
Mas não é fácil não, tá? Porque é visto até hoje pela sociedade como frescura. Ah, ela não tem nada. Ah, gente, ela tá fazendo corpo mole. Olha lá a cara dela, sabe? Olha o jeito dela. Ai, mas tal dia ela tava em lugar assim, assim. Sabe? É porque no tal dia, no lugar assim, assim, eu tava bem. Eu não tava sentindo nada. Isso não tem hora para vir, sabe? É um desespero grande quando bate e você tem que vir para casa, né? Era o que eu sentia. Então, eu tive num neurologista também, que ele me indicou um livro, além de uma medicação a mais, né, que o meu psiquiatra tinha me mandado tomar na época, né, das crises. Ele me indicou um livro chamado Seus Pontos Fracos. E eu nunca consegui ler a cura, sabe? Nunca. Porque eu achava que era uma coisa que eu não ia ter. Eu olhava aquilo, eu achava tão surreal. Eu falei, gente, como é que uma pessoa que sente isso tudo que eu tô sentindo vai se curar? Eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, cara, esse médico, fui lá, né? Gastei meu tempo para ir lá me consultar e ele me indicar um livro, além de um remédio que eu nem sabia se ia poder tomar, se ia me fazer bem e tal. Mas hoje em dia eu consegui. E o livro é fantástico. Eu indico ele sempre. É uma pena porque ele está emprestado. Eu não posso trazer aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar o nome dele na descrição, tá? E vocês procurem caso queiram se interessar, né, para ler sobre o assunto. Bom, gente, essa é a minha história. Eu contei um monte de coisa num vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.